Jogo para praticar e aprender CSS. O CSS Diner ensina maneiras diferentes de usar os seletores CSS, como classes, IDs, elementos e pseudoclasses. O objetivo do jogo é selecionar elementos da tela da maneira correta. Eu já estou com o site aberto e como ele funciona? Bom, ele te mostra uma figura, essa figura que vocês estão vendo animada aqui, e abaixo um editor, que nós temos código HTML e nós temos código CSS. Esse código HTML representa a figura acima. Tá? E nós temos um título onde ele pede selecione o plate, select the plate, selecionar o elemento plate. E mais ao lado temos algumas informações bastante importantes que nos ajudam na hora do jogo. Aqui no caso são 32 desafios, nós estamos no nível 1 e mais abaixo ele dá uma descrição de como ele quer que você selecione aquele elemento do jogo. No caso aqui, selecione elemento pelo seu tipo. E mais abaixo uma descrição maior, selecionar todos os elementos de um tipo A. E como é que eu posso selecionar um elemento em HTML? Isso é nível básico de CSS. Tá? Por exemplo, ele diz aqui, se eu quiser selecionar uma div na minha página HTML, como é que eu faço no meu CSS? Apenas eu digo div. Se eu quiser selecionar um parágrafo, eu apenas no meu código CSS coloco o elemento P, que o CSS já entende que eu quero que ele selecione todos os elementos P daquela página. Tá? Outra coisa legal que aqui embaixo ele te dá um exemplo. Selecionar, como você pode selecionar um elemento. Bom, então eu vou resolver alguns desafios com vocês. Vou mostrar mais de uma maneira, em alguns níveis, de como selecionar um elemento. Tá? Então, vamos lá. No primeiro nível, ele pede para que a gente selecione o elemento plate. Aqui embaixo, quando você aponta com o mouse, lá em cima ele mostra qual elemento que você está passando o mouse. Tá? Então, é fácil selecionar um elemento no CSS. Aqui no nosso caso, elemento plate. Eu vou lá e digito plate. Dou Enter. Se eu acertei, ele passa de nível. Senão ele continua na mesma página. Vamos lá. Acertei. Quando eu acerto, ele faz uma animação legal. Ele sobe os elementos, né? Ele sai da tela. Vem outros. E aqui ele pede, no segundo nível 2, o que ele pede? Selecione o elemento dentro do box. Selecione o bento box, ou seja, o elemento bento, a caixa. E aqui ao lado ele diz, selecione um elemento pelo seu tipo. Então ainda continua sendo pelo tipo do elemento. Né? Não é pelo ID, não é pela classe, não é usando nenhuma pseudoclasse, enfim. Está pedindo para selecionar o elemento pelo seu tipo. Então, o elemento bento, que são esses aqui, 1, 2. Então, como é que eu faço para selecioná-los? Bento. Ok. Viu? Selecionei os elementos, passei de nível. Tá? Selecione o fence plate. Vamos lá para o lado, aqui do lado de direita ele pede selecionar um elemento com seu ID. Para selecionar um elemento pelo seu ID no CSS, a gente usa o jogo da velha e o nome do ID. Jogo da velha, nome do ID. Então vamos lá. Aqui nesse nível vou mostrar duas maneiras de resgatar, selecionar um elemento pelo seu ID. A primeira é usando o jogo da velha.
e o nome do identificador é fence. Vamos ver? Ok, consegui, passei de nível. Vou voltar para o nível 3 e vou mostrar uma outra maneira, que é, eu seleciono o elemento, abro e fecho esses colchetes e digito ID igual a o nome do meu ID. No caso é fence. Vamos lá? Ok, consegui selecionar. Tá? Selecione Apple dentro de plate. Selecionar o elemento Apple dentro de plate. Vamos lá aqui do lado. Selecionar o elemento dentro de outro elemento. Como aqui nós não temos nem ID e nem classe, ele está pedindo para selecionar o elemento, então eu posso selecionar apenas com o nome daquela tag. Apple. Eu vou digitar errado o nome para a gente ver o que acontece. Vou digitar 2E e dar o Enter. Ó, ele dá uma tremidinha dizendo que você não acertou. Vou apagar ele e vou... Ó, tá errado. Vamos lá. Selecione o Apple dentro de plate. Tá aqui, plate. Então eu tenho que digitar plate espaço Apple. Agora sim, ele foi. Selecione pickle com o fence plate, dentro de fence plate. Combinar descendentes ID seletor. Tá, então qual o elemento que eu quero selecionar? Vamos aqui. Pickle, eu tenho dois, tenho esse e tenho esse. Né? Eu estou apontando aqui para os dois elementos pickles que eu tenho. Mas eu quero selecionar aquele que está com o ID fence. Com o ID fence. O ID fence está aqui, ó, plate. Então vamos lá. Plate, abre e fecho, ID igual a fence e seleciono o pickle. Vamos ver? Acertei. Legal. Vou voltar aqui, eu acho que existe uma outra forma de selecionar. ID, fence, pickle também. Ok. Então, é muito importante você que está aprendendo, está iniciando, ou até você também mais experiente. De vez em quando eu chego aqui nesse site, vou dar uma estudada, vou resolver alguns desafios. E para você aprender mais sobre seletores CSS, aprender sobre como selecionar classe, pseudoclasses, IDs, e vale a pena, vale muito a pena você chegar e ganhar algum tempo nesse site. Tá? Gaste aí 15, 30 minutos do seu dia para praticar CSS e se divertindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Valeu!